O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 204, Economia de Impacto, o futuro dos negócios no Brasil. Bom, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber hoje a Vitória Junqueira, que é Head de Mobilização e Relações Institucionais da Aliança pelo Impacto, para falar desse tema com a gente. Então, antes de eu fazer a introdução do tema, eu queria receber a Vitória e o Renato. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olá, pessoal. Boa tarde, Renato, Gustavo. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês e para tratar desse tema que é tão urgente para o nosso país e para o mundo também. Olá, Gustavo. Olá, Vitória, e a todos que estão aqui nos escutando, nos vendo. É um prazer receber você, Vitória. Com certeza vai ser uma conversa super agradável, muito bacana e que você vai conseguir contribuir muito aqui para essas discussões de sustentabilidade, falando um pouquinho mais sobre economia de impacto e como que isso pode impulsionar os negócios no Brasil. Bom, e hoje nós vamos mergulhar em um conceito que está transformando a forma como pensamos negócios e investimentos, a economia de impacto. Diferente do ESG, que avalia práticas ambientais, sociais e de governança dentro das empresas, a economia de impacto vai além. Ela coloca um impacto socioambiental positivo como objetivo central de negócios e investimentos. Aqui o lucro não é um fim, mas um meio para gerar mudanças reais, seja reduzindo desigualdades, regenerando ecossistemas ou criando oportunidades para comunidades marginalizadas. E para nos ajudar a decifrar esse movimento no Brasil, que a gente recebe a Vitória Junqueira, como eu falei, né, Head de Mobilização e Relações Institucionais da Aliança pelo Impacto, organização que há mais de 10 anos lidera a articulação desse ecossistema no país. E, bom, já trazendo, né, a Vitória, eu já vou fazer a primeira pergunta aqui na nossa entrevista. Vitória, como é que surgiu a Aliança pelo Impacto e qual que é o seu papel na construção da economia de impacto no Brasil? E ainda mais, quais são os principais marcos dessa trajetória de 10 anos da Aliança pelo Impacto? Legal. Obrigada, Gustavo e Renato, de novo pelo convite. A Aliança, hoje, pessoal, ela se coloca muito nesse lugar de orquestrar a economia de impacto, orquestrar essa nova economia que gera não só recursos financeiros, mas que também tem um impacto na centralidade dos negócios, dos investimentos, das políticas públicas e de todas as decisões, seja de consumo, seja dos nossos reguladores, seja dos nossos investidores. Então, para a Aliança, pessoal, quando ela começou a ser articulada, ela veio com um nome diferente chamado Força Tarefa de Finanças Sociais. Era uma coalizão de diversas organizações, fundos, negócios de impacto que estavam começando a tratar de um tema como qual é o principal objetivo de um negócio, dos recursos financeiros do nosso mundo, né? Ele não pode ser um recurso financeiro por si só, ele precisa sim gerar um impacto positivo. Isso veio muito também, pessoal, na época impulsionado pelo Muhammad Yunus, que estava começando a falar sobre os negócios sociais, aqueles negócios que geram impacto positivo e que todo o recurso a mais que o negócio ganha seria reinvestido dentro da organização, tá? Quando a Aliança surge com esse nome de Força Tarefa de Finanças Sociais, a gente alinha-se com um movimento global que já estava sendo encabeçado dentro do G8, que hoje é o G7, tá? Quando foi presidido pelo Reino Unido. Então, quando o Reino Unido foi presidente do G8, estavam tendo um mesmo movimento de como é que se engaja o setor privado
para mobilizar mais capital para essa intenção positiva de impacto, né? Desse fruto desse movimento surge o GSD Impact, que é uma organização global da qual a Aliança pelo Impacto faz parte. A gente é parceiro dessa organização, tá? Essa organização está presente em mais de 40 países. Cada um dos parceiros nacionais tem um mandato livre, mas a gente se alinha em dois principais objetivos. Um, mobilizar mais capital para impacto, e dois, de fato, trazer a questão da transparência e impacto, que eu acho que a gente vai falar mais para frente da nossa conversa, tá? Quando a gente fala, Gustavo, que você trouxe dos marcos da aliança, existem vários, mas um dos principais, e que eu gosto e que a gente trata com muito orgulho, tanto no Brasil quanto lá fora, quando a gente vai falar de impacto, de economia de impacto global, é a N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Essa Estratégia Nacional de Economia de Impacto, ela se funda com uma articulação da aliança, tá? Ela surge no governo Temer, ela passa quase que desapercebida, mas também fora do radar no governo passado, e nesse governo ela é reinstaurada com um decreto, e hoje ela está dentro do MDIC. Então, hoje, a Estratégia Nacional de Economia de Impacto está dentro de um ministério que olha para as indústrias, que olha para os nossos serviços, que repensa qual vai ser o futuro de uma nova economia no Brasil. Então, acho que esse é um dos principais, tá? Hoje, na N-Impacto, a Aliança faz parte do GT1, que é o GT que mobiliza capital para essa agenda. Junto com a Caixa Econômica Federal, a gente colidera esse grupo de trabalho, e a gente também articula o GT5, que é o grupo de trabalho 5, que fala muito sobre como é que a gente vai trazer essa estratégia nacional para os estados e municípios. É legal, Vitória, a atuação de vocês, conhecer um pouquinho mais da história, né, da Aliança pelo Impacto, e você citou muito a questão de finanças, né, como ajudar a impulsionar esses negócios que vão se formando, né, aqui no nosso país. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, primeiramente, como, né, o que seriam esses negócios sociais, finanças sociais, como que elas se diferem, né, dos modelos tradicionais, e que oportunidades eles podem criar aqui para o nosso país, o Brasil. Legal, essa é uma excelente pergunta, Renato. Só um pequeno detalhe, que pode parecer detalhe na fala, mas na prática não é. Quando a gente fala de negócios sociais, a gente está falando de negócios que geram impacto positivo, mas que todo lucro ou ganhos financeiros vão ser reinseridos ou reinvestidos dentro do negócio. Quando a gente fala de negócios de impacto, uma das principais articulações da Aliança pelo Impacto lá no começo foi criar essa questão de taxonomia dos negócios de impacto, taxonomia dos investimentos de impacto. Então, essa taxonomia ela veio muito impulsionada por a gente criar um novo ecossistema, por a gente criar uma nova economia e para a gente, de fato, conseguir gerar investimento, políticas públicas, que a gente consiga gerar uma regulamentação específica para esse tipo de negócio. Quando, inicialmente, a gente cria ou se engaja nessa taxonomia, a gente define 4 principais critérios para os negócios de impacto. O primeiro é que impacto tem que ser a intenção principal do negócio, tá? O segundo ponto é que a solução principal ou a principal venda de um produto ou de serviço tem que gerar um impacto positivo, tá? O terceiro ponto é que ele precisa ser economicamente viável, ter um retorno financeiro, uma vez que, sem isso, vira-se uma ONG, que também é muito importante, são organizações que são muito importantes para promover a economia de impacto. E, por último, mas não menos importante, é a questão de mensuração de impacto, né? A gente precisa garantir que tenha no core, no dia a dia de um negócio de impacto,
uma mensuração de impacto para evitar futuros greenwashings, pinkwashings, que a gente vê que muito desse washing foi atrelado à sustentabilidade justamente porque as pessoas não tinham esse comprometimento com a mensuração, tá? Então, quando a gente fala, Renato, da sua pergunta, como é que eles se diferenciam de negócios tradicionais? A gente fala muito nessa questão desses 4 principais critérios, tá? Mas a gente gosta de ser bastante ambicioso em relação a como é que a gente faz e como é que a gente impulsiona essa economia, né? Os negócios, eles não vão mudar se os investidores não mudarem, se os reguladores não mudarem, se o governo não fornecer estruturas para que esses negócios sejam incentivados ou para que esses negócios tenham, de fato, uma solução que seja cada vez mais financeiramente viável, né? Então, quando a gente fala dos negócios, a gente cunha esses 4 critérios, mas quando a gente fala de investimento, a gente também precisa falar sobre investimento. Sim, deve-se olhar risco, retorno, mas a gente precisa criar ou precisa inserir na tese de investimento uma terceira variável, que é a questão do impacto. E aí a gente gosta aqui, pessoal, de falar uma coisa que é muito verdade, apesar das pessoas não refletirem sobre isso. Mas todo investimento gera impacto, seja negativo ou seja positivo. Então, a base da escolha, ela precisa parar de ser apenas o retorno financeiro. Ela precisa também levar em consideração o impacto positivo ou a mitigação do impacto negativo que o seu investimento pode gerar. Em linha com o que você disse, Vitória, né? Você tem um programa Investir com Impacto, né? Que vocês têm, que buscam atrair capital, tanto nacional quanto internacional, para os negócios socioambientais e para negócios de impacto. Como é que vocês fazem em termos estratégicos para convencer o investidor tradicional a alocar o recurso dele nessa agenda, né? Para que ele não. Como é que você fala, eu tenho um negócio de impacto aqui, mas eu quero. Normalmente ele vai investir no que tiver maior rentabilidade financeira. Como é que é esse trade, essa estratégia e o convencimento? Legal. Gustavo, eu acho que essa o nosso principal desafio, tá? Quando a gente fala da economia de impacto, esse é o grande ponto de virada que a gente tem para atrair mais capital. A gente passa, Gustavo, e eu acho que tem uma questão cultural de como é que a gente vai ver os nossos investimentos e os nossos negócios. Hoje, a gente está vendo que mudanças climáticas é uma realidade. A gente está vendo as chuvas novamente acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente está vendo secas no Pantanal, a gente está vendo a devastação da Amazônia. Enquanto isso, a gente tem grandes agendas multilaterais vindo para o Brasil para falarem, para endereçar esses desafios, né? Então, por exemplo, temos a COP30 agora no final desse ano para falar no berço da floresta amazônica sobre as futuras agendas multilaterais em relação ao clima, né? Então, a gente está cada vez mais em pontos de não retorno, Gustavo e Renato, né? Então, a gente já bateu o 1,5 grau, que era aquele ponto de não retorno para sucumbir o que hoje a gente conhece como um ecossistema, não um ecossistema de impacto, mas um ecossistema mundial, tá? A gente saiu essa semana uma pesquisa que fala que o Brasil hoje ele é o país que tem mais desigualdade entre milionários e pessoas que não têm acesso à renda básica, tá? Então, um salário mínimo. Então, esses pontos estão cada vez mais críticos a ponto da gente ter que começar a refletir sobre as nossas decisões
de investimento, mas também de negócios, de regulamentações. Então, é necessário, Gustavo, a gente entende que olhar para uma economia como um todo, né? A gente não pode apenas olhar para os negócios e falar, bom, para você ser um negócio de impacto, você tem que ser rentável financeiramente, mas não tem nenhum investidor que investe em um negócio de impacto, né? Então a gente precisa falar com o fundo. Esses fundos, grande parte deles tem esse olhar também de como é que a gente capta, né? Como é que a gente traz dinheiro, seja do Brasil, do mercado tradicional de investimento do Brasil para impacto, mas também, pessoal, por conta dessas agendas multilaterais, a gente também tem um olhar muito internacional para o Brasil. Tá? Então, cada vez mais a aliança ela se propõe não só a contar os casos brasileiros, que a gente tem diversos casos brasileiros de sucesso, seja de fundo, seja de negócio, seja de políticas públicas como a própria Impacto, seja de intermediárias que estão, sim, trazendo pautas como Deep Tech, Deep Climate, então, de fato, construindo um novo setor para que a gente trabalhe, tá? Mas que, de certa forma, a gente precisa convencer os detentores de capitais que essa mudança ela não é mais só uma questão de o bem ou o mal, ela é uma questão de negócio. Então, não existe você hoje investir em, por exemplo, tá, uma indústria de refrigerante. Se essa indústria de refrigerante poluir o rio, expulsar a população que vive do suprimento do rio, a gente precisa cada vez mais trazer para a materialidade financeira o quanto isso vai custar no investimento, o quanto isso vai custar numa não adaptação da sua indústria, né? Por exemplo, a gente viu que no Rio Grande do Sul, várias indústrias não tinham plano de mitigação, não tinham plano de adaptação, tiveram vários, ficaram muito tempo sem abrir, sem ter as suas operações funcionando normalmente, e justamente o que a gente tenta falar mudanças climáticas já é uma realidade, adaptação climática já é uma realidade, que para todas as organizações será necessário para que você tenha um investimento saudável, um investimento com menor risco. Então, quando a gente fala sobre negócios de impacto, sobre fundos de impacto, a gente já está trazendo que não é mais uma questão de bem ou do mal, é uma questão de negócio, do quanto seu negócio vai estar adaptado para uma nova conversa, para uma nova economia, e o quanto isso vai te gerar uma vantagem competitiva, uma vez que você vai sair na frente cada vez mais que você se aproxima desse setor, tá? É bem interessante ouvir você falar, Vitória, porque assim, eu gosto, a gente, né, sempre que conversa aqui, a parte de finanças acho que é uma grande chave para destravar o que a gente mais precisa, que são esses negócios que têm um propósito muito forte, né, e visam resolver grandes problemas da nossa sociedade, e é muito difícil realmente você fazer a conexão entre quem detém a grana e, né, esses empreendedores que estão aí tentando crescer, vou falar no mercado brasileiro que já é muito difícil, né? Sim. Um dos mais complicados aí de empreender. E, e você falar de investimentos é muito assim, eu que detenho a grana, eu quero ter lucro, quero ter um retorno, é o sistema que a gente vive, mas se eu invisto na empresa A, na empresa B, na empresa D, eu posso investir em 1 milhão de empresas. Se a A está acabando com todo o planeta, aumentando mudanças climáticas e que vai impactar, às vezes, uma plantação, uma cultura, enfim, vai danificar todos os outros investimentos, eu que financiei a perda do meu próprio dinheiro ao investir em uma empresa que só está trazendo impacto negativo, né? Então, é um comentário, um papel muito legal que vocês têm, porque é um grande desafio você conseguir
conectar essas pontas, né? Sim. E vocês estão fazendo isso com sucesso. Eu queria saber, desculpa, se você pode abrir um pouco de números, enfim, que vocês já conseguiram, ou quantidade de empresas que vocês já conseguiram auxiliar nessa frente. Legal. Renato, eu acho que só um comentário sobre o que você traz, e aí muito relacionando também a uma agenda global da qual a Aliança também encabeça, que é a questão de transparência e impacto. Um pouco do que você traz sobre essa questão de, eu posso investir na A, na B e na C, mas quando eu invisto na A, eu gero X milhões de prejuízo. É o que a gente tenta demonstrar com a questão da dupla materialidade, para a gente conseguir monetizar o quanto o seu investimento, ou quanto o seu negócio, ou quanto a sua organização gera de impacto negativo, ou quanto ele gera de impacto positivo. E isso, à medida que a gente consegue fazer uma padronização e trazer, porque é isso, né? A gente não pode também, dentro do setor, sermos conhecido como os abraçadores de árvores, né? Porque tem esse estigma, quando a gente fala sobre ONG, quando a gente fala sobre clima, sempre tem o estigma de abraçadores de árvore. E, na verdade, que todos nós deveríamos fazer era abraçar árvores, e mais que a gente está falando aqui, pessoal, de de finanças, né? Então, quando a gente fala com o mercado, a gente tem que trazer para o financeiro. Como é que a gente traz para o financeiro? Poxa, a gente precisa monetizar o quanto custa uma produção monocultura, uma produção de agrofloresta a mais do que uma monocultura de soja, por exemplo, né? O quanto custa você aterrar um rio? O quanto custa você mover uma população ribeirinha para uma outra área? O quanto custa isso? Porque no momento que a gente consegue aterrizar isso num número, eu tenho quase 100% de certeza de que o investimento vai ser mais rentável se você gera um impacto positivo, tá? E aí, falando em números, né? Esse ecossistema, ele é um ecossistema em construção, né? Então, já passamos pela agenda de ESG, já passamos pela agenda de sustentabilidade, já passamos pela agenda de investimentos responsáveis. Então, todos esses investimentos que estão falando sobre mitigação de risco, mitigação de impacto negativo ou geração de impacto positivo, a gente constrói em cima de dados e de evidências do que essas agendas já construíram, né? E hoje, por exemplo, na Aliança, a gente tem mais de 150 organizações que estão gerando e que têm um compromisso com o impacto positivo através do nosso programa do Aliados pelo Impacto, mas a gente sabe que existem mais de 1.000 negócios de impacto pela última base de impacto que saiu, que é uma iniciativa do Quintessa mais a Pipe Social, tá? Mas a gente está cada vez mais levantando esses dados, Renato e Gustavo. Esses dados não estão prontos. A gente tem certeza que existem mais de 1.000 negócios de impacto que geram impacto positivo, tá? Inclusive agora, recentemente, o próprio MDIC lançou a CAD Impacto, que é tecnicamente para ter uma plataforma governamental que centraliza todas as iniciativas de impacto, todas as organizações de impacto. Então, a gente está trabalhando, sim, com um número que está defasado, porque essa última levantamento da Pipe, se eu não me engano, deixa eu só procurar aqui para vocês, só para eu não falar besteira, mas se eu não me engano, a última base da Pipe foi de 23, tá? E quando a gente fala sobre esses levantamentos, a gente também precisa ter financiadores para esses levantamentos. A gente precisa financiar esse levantamento de base de dados para que, de fato, a gente consiga ter um avanço, uma ideia de avanço mais
mais baseada em evidências desse ecossistema, tá? E por último, mas não menos importante, Renato, que eu acho que é um número legal para trazer, é que no último levantamento da ANDI, que é o levantamento que a gente leva em consideração quando a gente fala sobre quanto há de, que a gente chama de assets under management, que é alocação de capital para impacto, o último levantamento da ANDI foi de 2021, de 2021, tá? E o levantamento foi de um total de 18,7 bilhões de reais. E esse número ele pode parecer grande, mas é importante só ressaltar que isso não é nem 0,05% do total de recursos alocados no mercado de investimento do Brasil. Então, não é nem 0,05%. Tá? Então, a gente ainda tem muito para caminhar. Só fazendo um comentário, que eu acho que eu não consegui clicar no botão na hora certa, em relação à sua resposta anterior, né, do que você falou, que eu ia trazer, a gente teve uma conversa, acho que foi o mês passado, um pouquinho antes, sobre engajamento, e a gente trouxe o nosso entrevistado trouxe um exemplo similar do que você falou do refrigerante, que hoje em dia as empresas já mudaram a maneira de fazer os projetos internos dela, já olhando o impacto, e ele trouxe naquele episódio um exemplo de uma fábrica que não foi feita exatamente porque foi visto o impacto negativo que ela ia ser gerada na cidade, e era uma fábrica de bebidas. E aí, segundo ponto em relação àquela pergunta, quando vocês têm essas conversas e passam isso, você tem sentido que o investidor brasileiro ele já está tão aberto e receptivo a isso como o investidor de fora ou não? Legal. Eu acho, Gustavo, e aí a visão da aliança, cada vez mais o mercado ele vai começar a olhar para isso porque é negócio, tá? Quando a gente fala de investidores, seja europeus, seja norte-americanos, a gente vê que quando a gente fala sobre investimento de impacto, estão muito relacionadas às alternativas, às organizações, aos serviços relacionados a clima, né? E muitos desses fundos ou desses investidores, eles olham para isso porque tem uma regulamentação muito forte na Europa que fala sobre isso, tem uma regulamentação já mais forte nos Estados Unidos, até um pouco tempo atrás, né? Porque agora vem um desmonte aí dessa agenda via os Estados Unidos, mas quando a gente fala da Europa, tem essa questão de regulamentação. Então, a gente vê que cada vez mais as regulamentações estão sim movendo esse capital para o impacto ou para gerar um impacto positivo ou mitigar os impactos negativos, tá? Quando a gente fala sobre os investidores aqui do Brasil, eu acho que ainda tem assim, né, como eu falei, 0,05% é muito pouco perto do que a gente pode investir em impacto. Mas a gente já tem uma agenda de casas grandes como BTG, como a Lightrock, como uma Vox Capital da vida, que foram fundos que começaram essa agenda de impacto e que já estão tendo números bons, números grandes para demonstrar para o mercado que sim, é possível se investir e ter um impacto positivo, tá? Então, a gente já está encabeçando esse movimento. Com a COP, eu acho que vai ter um salto de investimentos quando se fala em soluções para clima, mas eu acho que só uma coisa que a gente traz muito importante para o nosso país é que, como Europa e Estados Unidos, eles olham muito para clima e isolado da sociedade,
Aqui no Brasil é diferente, né? A gente não separa as caixinhas. Aqui o investimento o investimento social, ele está atrelado ao investimento ambiental e vice-versa, né? Porque quando a gente fala sobre manter uma floresta em pé, a gente precisa falar sobre as pessoas que moram nessa floresta e nas pessoas que mantêm essa floresta de pé, né? A gente precisa falar das cooperativas, a gente precisa falar das agroflorestas. Então, quando a gente traz esse recorte, acho que no Brasil tem esse lugar de associar o ecossistema de impacto, a economia de impacto, somente com a filantropia. E o que a gente tenta fazer via aliança é falar: a filantropia é extremamente importante para que as ONGs existam, para que as agendas de organizações sociais sejam impulsionadas, mas a gente precisa trazer um capital que não está ainda engajado nessa agenda para que, de fato, a gente consiga impulsionar e para que a gente consiga fazer essa mudança na velocidade que a gente precisaria para sobreviver como seres humanos e como planeta também. Vitória, até conectando já com essa sua resposta, né, e fazendo uma outra pergunta, porque para fazer essa conexão e atrair mais investidores, acho que uma das coisas mais importantes e difíceis de serem feitas é a transparência, né, porque se você vai colocar a grana, você quer saber onde que está, como que está sendo investido, como está sendo gasto, enfim, tudo, né, para você justamente assegurar esse retorno que você vai ter. E principalmente pequenas empresas, né, que são a maioria que, né, empresas estão nascendo com essas soluções, são empresas às vezes pequenas, e vocês têm um programa Transparência e Impacto, né, que é justamente para auxiliar empresas a terem, né, mais transparência, se preparar para se tornarem fornecedores de grandes corporações, né, e também estarem aptas a captar mais investimentos. Como que vocês trabalham nessa vertente? Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, que acho que conecta muito, né, com o que a gente estava falando aí dessa busca por investimentos, né, de você acelerar esses negócios de impacto aqui no Brasil. Legal, Renato. Esse é um programa que a gente está construindo a muitas mãos na aliança, tá? Com os nossos parceiros que já têm uma experiência em capacity building, em treinamento, em construir essas agendas, principalmente para pequenas e médias empresas, tá? Mas o que nos leva cada vez mais a acreditar que essa é o ponto de virada é justamente o que estávamos conversando há pouco tempo atrás, desse lugar de como é que a gente traz para a materialidade financeira os impactos negativos e os impactos positivos que cada organização faz, né? A gente, como Brasil, como eu falei, né, temos muito a comemorar. A gente tem iniciativas incríveis e a gente foi o país pioneiro a adotar os novos standards, né, os novos relatórios de sustentabilidade da IFRS, que eles uma sopa de letrinha, né, IFRS, que é o S1 e S2, que são os relatórios de sustentabilidade. Então, o decreto da resolução, né, da CVM, que é a resolução 193, ela obrigatoriamente, a partir de 2026, todas as empresas de capital aberto deverão reportar os cadernos S1 e S2 de acordo com os estándares, tá? Tem algumas adaptações que você pode fazer durante 2026, mas até 2028, todas as organizações de capital aberto deverão estar 100% alinhadas a esses cadernos S1 e S2 do IFRS. E isso é importante, por quê, pessoal? Porque cada vez mais que as empresas de capital aberto, que a gente está falando de investimentos grandes, a gente está falando de organizações grandes, robustas, quando elas precisam fazer os seus relatórios de sustentabilidade, elas vão precisar, eventualmente, fazer relatórios de cadeia produtiva, de cadeia de fornecedores, e à medida que as pequenas e médias empresas se adaptem a esse novo ecossistema, a essa nova economia que gera um impacto positivo e que se adaptem também a esses relatórios, essas características que os relatórios vão pedir e vão demandar das organizações, à medida que as pequenas e médias empresas começam a adotar isso no dia a dia, elas saem na frente competitivamente no mercado.
Então, cada vez mais, essas regulamentações vão impulsionar esse mercado, essa economia de impacto também agindo em cadeia. A gente falando dessa, né, ação em cadeia, e os aliados pelo impacto já têm mais de 90 organizações, né? Como é que vocês fazem para fortalecer a colaboração entre os diferentes setores que estão envolvidos, né, nessa cadeia? Legal. É importante que agora esse número, eu passei para vocês há um tempo atrás, mas esse número ele já está mais de 150 organizações, tá? Então, a gente está cada vez mais presente. A ideia é que a gente esteja igualmente presente nas 5 regiões do Brasil, tá? Então, a ideia é, de fato, construir uma economia de impacto falando das 5 regiões brasileiras, né? Porque hoje, inclusive na base de impacto da PIPE, que eu trouxe para vocês lá no começo, quando falamos de números, a gente vê uma centralização Rio-São Paulo, né, desses negócios. Mas cada vez mais a gente precisa impulsionar essa economia para os diversos setores, para as diversas regiões brasileiras, que a gente sabe que existem negócios, que a gente sabe que existem investidores olhando para essas regiões. Tá? Então, hoje a gente estamos mais de 150 organizações no Aliados pelo Impacto, e o legal é falar que existem diversos tipos de perfis dessas organizações, né? Hoje a gente tem desde uma Caixa Econômica Federal, que é um banco público que está incentivando e levantando essa agenda cada vez mais, não só no Brasil, como internacionalmente, tá? Até uma cooperativa que atua no interior do Pará. Então, hoje a gente tem uma gama de diversos tipos de organização que estão com a gente e estão buscando esse lugar de como é que a gente se articula, tá? A gente faz diversos encontros para discutir determinado tema. O que a gente tenta fazer, sabendo que os recursos são limitados, todo evento internacional do qual a Aliança faz parte, ou que a gente leva uma comitiva, a gente tenta fazer um encontro com todas as 5 regiões e trazer quais são as principais mensagens-chave que a gente tem que levar daquela região para o evento, para quem vai falar, para quem vai representar o Brasil. Então, isso é muito importante porque a gente cada vez mais está próxima dos desafios, seja dos desafios dos negócios, quanto dos desafios dos fundos, e por meio do nosso advocacy, por meio da nossa participação na Impacto, ou participação do nosso advocacy em diversas outras agendas, a gente tenta impulsionar iniciativas que vão facilitar um financiamento para um negócio de impacto, ou que vão de fato, facilitar uma captação para um fundo. Então, de fato, a gente constrói essas pontes, constrói esse conteúdo, esse conhecimento, para que a gente consiga, de fato, mudar também culturalmente um país que hoje não olha para a economia de impacto, mas que tem no seu cerne um lado assistencialista, e que a gente precisa cada vez mais tirar esse olhar assistencialista e garantir que todas as organizações que geram impacto positivo sejam organizações perenes na sociedade, que não dependam necessariamente só de doação, mas que também consigam estabelecer-se pelas suas próprias pernas, tá? Bem legal, Vitória. E aí, a gente, acho que, falando de todo esse ecossistema que vocês possuem, né, de trabalhar justamente essas colaborações entre os setores distintos, mas também trazer visibilidade, né, para alguns casos regionais, né? Você comentou muito de estar muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, algumas ações, né? E aí vocês têm o megafone do impacto, né? E aí fecham 4, acho que poderiam falar eixos, né? Que seriam o programa O Investir com Impacto, Transparência e Impacto, Aliados pelo Impacto, né? E o megafone do impacto. Eu queria saber
como que funciona o Megafone de Impacto, como que ele está ajudando a democratizar, de fato, o acesso a oportunidades, especialmente nesses outros polos, né, fugindo da região aqui sul, sudeste, que tem essa concentração, e trazendo mais visibilidade para essas organizações. Legal. Renato, o Megafone, ele vem fruto de diversas conversas que tivemos ao longo desses últimos 2 anos e que identificamos que, existem organizações que geram impacto positivo, mas que não necessariamente se entendem como negócios de impacto. Muito pela questão da taxonomia, muito pela questão de que é até um conhecimento inacessível, tá? Então, quando a gente vê essas organizações gerando impacto positivo, sendo rentáveis financeiramente, a gente fala, poxa, por que a gente não tem essa pessoa mapeada nessas diversas bases, nesses diversos levantamentos que a gente faz do ecossistema de impacto? E muito deles não se reconhecem dentro desse ecossistema, né? E uma das hipóteses que a gente tem, Renato e Gustavo, é que uma vez que eles se reconhecem dentro desse ecossistema, eles têm oportunidade a acesso a novos mercados e acesso a novos tipos de financiamento, tá? Essa é uma hipótese 1 que a gente chegou para desenhar esse megafone. A hipótese 2 é que grande parte dessas organizações, elas precisariam ou precisam de uma chancela de alguma organização que, de fato, reconheça o trabalho. E muitas vezes a gente vê pitch decks, a gente vê diversas organizações que são chanceladas justamente por mídias tradicionais. Então, porque aparece numa TV nacional, ou porque aparece num jornal de grande circulação do estado de São Paulo. Então, essas chancelas são importantes quando eles vão falar de igual para igual com o investidor, ou com um novo fornecedor, ou com um novo comprador, tá? Então, quando a gente trabalha o megafone, é justamente para dar possibilidade dessa chancela, né? Garantindo que essa chancela chegue de maneira respeitosa, de maneira cuidadosa no território, para que esse produtor ou essa organização que está no território gerando impacto positivo consiga ter acesso a uma mídia tradicional, a um podcast como esse que a gente está fazendo, para contar suas histórias, para contar seu dia a dia, e que essa mídia, por exemplo, Beabá da Sustentabilidade, possa gerar uma possível conversa com o investidor, ou possa garantir que tenha, por exemplo, poxa, uma pessoa viu aqui que o que a Aliança fez, poxa, achou legal, quer entrar em contato, quer comprar, por exemplo, açaí direto do produtor. Então, poxa, isso é muito importante, né? Então, essa é o ciclo do programa Megafone de Impacto que a gente está construindo, né? A gente chega, nesses casos, através das intermediárias. Então, a ideia é ter uma intermediária em cada estado do Brasil para que a gente consiga, de fato, ter essa rede de que casos estão acontecendo, quais são os casos mais inovadores, uns voltados à tecnologia, outros voltados a saberes tradicionais, outros voltados ao agro, que é um grande ramo do setor econômico brasileiro. Como é que a gente fala de um agro mais sustentável, de um agro de impacto? Isso é possível, isso não é? Então, existem organizações que já estão definindo as respostas dessas perguntas, só que elas não têm oportunidade de falar sobre isso, de trazer essas soluções para o mercado, para um jornal de grande circulação. E aí, por isso, o Megafone vem trazendo essa base de assessoria de imprensa, de rede de podcasts, que a gente poderia, sim, servir de plataforma para dar voz e vez às organizações que geram impacto fora do eixo Rio-São Paulo. E aí tá muito conectado com o nosso trabalho aqui, né? Você citou, né, Vitória? Mas a gente gosta muito, né, Gustavo, de trazer essas soluções que nascem aqui no nosso país e que têm esse propósito
trazendo inovação, querendo fazer uma diferença e divulgar isso, porque são as melhores conversas, geralmente, né, Gustavo, quando a gente conversa com esse pessoal. Com certeza, e é a nossa função como podcast e divulgador da sustentabilidade, né? Trazer esse tipo de iniciativa, fazer alianças, né? Para sustentabilidade, né? Então, e levar esse conhecimento ao máximo de pessoas para que a gente siga aí criando outros elos e realmente buscar um mundo mais sustentável, né? A gente tem uma parte pequena aqui, mas a gente tenta ajudar da nossa forma. A gente quer sempre quebrar essa bolha, Vitória. Só queria fazer mais um comentário, desculpa antes de você falar, porque Óbvio. você comentou que às vezes é difícil as pessoas saberem que elas têm um negócio de impacto. E eu sinto isso porque muitas pessoas elas querem fazer o bem, elas desenvolvem uma solução maravilhosa e elas só querem ajudar o seu entorno dado a situação de vida ou o local que ela vê, a sua comunidade, enfim, passando por uma dificuldade. E é esse trabalho de mostrar, ó, vocês são realmente, vocês têm uma solução animal e consegue investimento, vamos estruturar isso, é fantástico. E aí, trazendo um pouquinho também aqui do nosso papel de levar a sustentabilidade e tentar quebrar essa bolha, porque a gente sabe que a gente vive numa bolha da sustentabilidade, onde todo mundo fala só sobre sustentabilidade, é difícil outras pessoas entrarem, né? Mas é tentar expandir esses conhecimentos para chegar nessas pessoas que às vezes não fazem ideia, que estão trabalhando com um negócio que envolve sustentabilidade, envolve impacto social, ambiental, e falar, poxa, que legal. Então, acho que comunica e conecta muito bem essas pontas. Eu acho que só nessa questão, Renato, tem diversas organizações fazendo um trabalho super legal para, de fato, trazer esses negócios, fazer que esses negócios falem mais a linguagem do mercado, falem mais a linguagem dos investidores. O próprio BNDES Garagem, né, que o BNDES, nosso principal banco de desenvolvimento, está fazendo o BNDES Garagens, ele foca em negócios de impacto. Hoje o BNDES Garagens ele é liderado pelo Quintessa, que é uma das incubadoras, aceleradoras, que começou também dentro desse ecossistema de impacto. Então, cada vez mais a agenda pública, esses bancos públicos como Caixa, BNDES, Banco do Brasil, cada vez mais esses bancos, essas agendas vão começar a falar sobre isso. É importante demais que a gente comece a ver esses temas em novela, inclusive Vale Tudo, acho que teve uma inserção falando sobre a COP, falando sobre mulheres indígenas, lá no começo de Vale Tudo. Então, é necessário que a gente converse cada vez mais sobre esse tema, justamente para responder aquela pergunta lá que o Gustavo falou, mas qual é a dificuldade? Poxa, é cultural, é de fato a gente tirar uma venda de olhar o quanto está urgente essa agenda, o quanto a gente pode trazer mais recursos, mais investimentos, mas também gerando um impacto positivo. Né? A gente não está falando aqui de abolição de um mercado de capitais, a gente está falando de como esse mercado vai e deve se adaptar a essa nova urgência, a essas novas soluções, a essas mudanças climáticas, essa quase que uma situação de não retorno, de desigualdade social que a gente tem no nosso país, né? Então, se a gente juntar o primeiro, o segundo, o setor 2, a gente fala, né? O primeiro setor, o segundo setor, o setor 2,5, que é o que a gente fala dos negócios de impacto, e o terceiro setor, a gente precisa impulsionar essa agenda, e se a gente fizer isso juntos, nosso impacto vai ser maior. Não, bem legal, Vitória. Achei sensacional conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês vêm realizando aqui na Aliança, aqui, né? Aí na Aliança pelo Impacto. Parabéns. E antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria Eu só pedir para queria você. fazer Ah, o Gustavo tem uma. mencionou o Quintessa, né? A gente fez um episódio com o pessoal do Quintessa já aqui no podcast. Eu estou tentando descobrir qual foi o número, Faz mas foi lá no tempo. começo, em
em 2022, né? Com a Ana. Com a Ana, que a gente Exatamente. entrevistou ela, foi bem legal. E eu só não lembro. Aqui, ó, foi em 2021, quase 25 de novembro de 2021, episódio 44. Quem quiser, depois desse aqui, escutar tá, o episódio 44, a gente fala sobre empreendedorismo sustentável com o pessoal do Quintessa. Então, com a Ana Aranha lá do Quintessa. E ainda não saiu, mas o 4 antes desse também a gente fala com o Gui sobre inovação social, né? Ainda não foi ao ar, mas está bem conectado aqui também. Tem muitas coisas legais aí conectadas. Mas voltando, Vitória, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente poder fechar sobre toda essa conversa, antes da gente se despedir e encerrar aqui o nosso papo. Bom, primeiramente, queria agradecer, Renato, Gustavo, essa conversa é muito boa. Eu sou uma fã de podcasts, eu sou uma fã de podcast de vocês, então, para mim, é até meio estranho falar com as vozes que antes estavam na minha cabeça, né? Então, para a gente da Aliança, cada vez que a gente tiver a oportunidade de construir essa agenda, de trazer mais um tijolinho para essa casa que é tão importante para cuidar do nosso planeta, para cuidar das pessoas que estão no nosso planeta, a gente vai fazer, a gente vai dar voz e vez às organizações que estão fazendo. Existem uma série de incubadoras, aceleradoras, escritórios de advocacia, negócios de impacto, empreendedores sociais, fundos de impacto, as organizações do terceiro setor extremamente importantes para essa agenda. Então, cada vez mais que a gente conseguir juntar as pessoas certas e tomarmos decisões mais conscientes e olhando sim para gerar um impacto positivo, a gente vai ter um mundo melhor, a gente vai ter uma nova economia, uma economia de impacto fortalecida, uma economia de impacto nacional. A gente é o país que tem a capacidade, não só a capacidade, mas também todos os recursos necessários para a gente ser o país da economia de impacto, seja recursos naturais, seja recursos sociais. Então, o Brasil ele tem essa capacidade de ser o país do futuro, finalmente aquela imagem do Cristo decolando, ela pode ser uma realidade de novo para o nosso país, sermos o país da transição energética, sermos o país que olha muito para essa questão do mercado de carbono, de uma maneira responsável, de uma maneira inteligente, mas considerando as pessoas que moram nas florestas. Bom, então, cada vez mais que a gente consegue unir as pessoas, unir os reguladores, unir os governos, unir as organizações, os bancos públicos, unir os bancos privados, os fundos privados para olhar para uma agenda de impacto positivo para pessoas e para o planeta, vai ser melhor para que a gente consiga sim sobreviver e ter uma adaptação aí para os próximos anos que a gente vai enfrentar grandes desafios, mas grandes soluções vêm de desafios complexos e de problemas complexos. Com certeza. Vitória, quer falar aí, Gustavo? Eu ia puxar aqui. Não, só falar perfeito, né? É exatamente o que a gente tem como visão também aqui dentro do Beabá. E a gente está sempre de portas abertas aqui para recebê-la, para receber a aliança, para fazer aliança, para buscar que os negócios de impacto tenham esse megafone, né, de impacto real, e que cada vez mais gente conheça o que é um negócio de impacto, busque investir em negócios de impacto e busque esse tipo de solução que a gente envolve muitos atores, né? Porque a gente não consegue resolver, como você falou, os problemas atuais, que são problemas complexos, no nosso quadrado. A gente precisa de todo mundo unido, das mais diferentes visões, para conseguir as soluções que a gente tem que fazer para que o mundo seja realmente sustentável. Acho que, da minha parte, é isso.
Muito obrigado, Vitória, obrigado, Renato, obrigado aos ouvintes e espectadores. E eu já dou o meu tchau aqui. Eu concordo, faço das palavras do Gustavo a minha, e é só comentar que a gente está sempre de portas abertas aqui, até as empresas que às vezes vocês apoiam, que quando quiserem indicar, trazer para a gente conversar, a gente acha isso super bacana e essas parcerias fortalecem a sustentabilidade. Então, agradeço a sua participação, Vitória, e a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Tchau, tchau, pessoal.